E se a mudança que você tanto espera nunca viesse do mundo, mas da coragem de finalmente olhar para si mesmo? Vivemos distraídos olhando para fora, observando o que os outros fazem, o que dizem, o que conquistam, buscando aprovação, comparando trajetórias, tentando ajustar tudo ao redor, menos aquilo que realmente importa, nós. Enquanto isso, a ansiedade cresce, o foco se perde e a clareza deixa de ser regra e vira exceção. O estoicismo ensina algo direto e libertador. Você não controla o mundo exterior, mas pode e deve governar sua própria mente. E quando você aprende a proteger sua energia, cuidar da sua paz e concentrar-se no seu próprio caminho, algo começa a se reorganizar por dentro. A confusão vira direção, o caos se transforma em foco e a insegurança perde força diante de uma postura firme. Isso não é motivação vazia, é responsabilidade pessoal. Se você quer paz real, clareza mental ou simplesmente uma vida mais consciente, então esta mensagem é para você. Fique até o final, porque o que você vai entender aqui pode se tornar o princípio que reconstrói sua vida de dentro para fora. Antes de começarmos, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: hoje eu volto a focar em mim. Isso não é só uma frase, é uma declaração. É você assumindo um compromisso real, público, de uma nova postura de vida. É você se lembrando que sua energia, sua presença tem valor e que sua vida precisa de direção e crescimento. Agora vamos começar. Lição 1. Proteja-se antes que você suma. Se você não se proteger, vai desaparecer aos poucos e talvez nem perceba. Muitas pessoas se anulam tentando manter por perto quem nunca as valorizou. Você tolera a falta de respeito, você justifica os silêncios, você aceita migalhas emocionais, acreditando que isso é amor, amizade ou lealdade. É como tentar matar a fome com farelos, enquanto convence a si mesmo de que está sendo bem alimentado. E enquanto você luta para não perder os outros, você começa a se perder. E essa é a troca mais perigosa que alguém pode fazer. Eu sei que dói admitir isso, mas eu também sei que é exatamente isso que está acontecendo. O estoicismo ensina que a primeira responsabilidade é com o seu próprio caráter. Você não pode praticar a virtude se trair a si mesmo todos os dias. É impossível construir uma vida firme com concessões constantes àquilo que te enfraquece. Tolerância ilimitada não é bondade, é autodestruição. É como deixar a porta da sua casa aberta para qualquer pessoa entrar e depois se surpreender quando algo valioso desaparece. Ao normalizar o desprezo, sua dignidade enfraquece. Quando você aceita menos do que merece, sua autoestima se fragmenta sem que você sequer perceba. A erosão é silenciosa, mas constante, como água batendo na pedra até deformá-la. Você se torna apoio para os outros, mas já não tem mais base dentro de si. E quem vive sustentando todos acaba desabando por dentro. Escute com calma. Proteger sua energia não é egoísmo. É disciplina emocional. É sabedoria aplicada à vida real. Significa entender o que está sob seu controle e o que não está. Você não controla como os outros o tratam, mas controla o quanto permite aceitar, e isso muda tudo. E aí reside o seu poder, nos limites. Hábitos saudáveis não afastam aqueles que realmente o amam. Grave isso. Fronteiras não distanciam o amor verdadeiro, elas o revelam. Quem respeita sua clareza mental, seu tempo e sua paz permanece. Quem só se beneficiava da sua ausência de limites se incomoda e vai embora. E isso não é perda. Você não está perdendo um amigo que só lembra de você quando precisa, ou alguém da família que só vê você como primeira opção diante de uma dificuldade. Isso é libertação. Se você está à beira de um colapso hoje, cansado de dar mais do que recebe, entenda isto: sua vida não melhora quando os outros mudam. Ela melhora quando você interrompe o padrão que permite o desrespeito. A força interior nasce
quando você escolhe dignidade acima da aprovação, quando você escolhe postura em vez de medo do abandono, quando você escolhe amor próprio em vez de necessidade desesperada de aceitação. Essa é a virada de chave que transforma a maneira como o mundo passa a tratá-lo. No desenvolvimento pessoal e no crescimento interior, este é um princípio fundamental. Sem limites, não há identidade, e sem identidade, não há direção. Quem não sabe onde termina, também não sabe para onde vai. Proteja-se para não desaparecer, cuide da sua essência como você cuida do seu futuro. Porque quando você se mantém firme em seus valores, algo poderoso acontece. Você recupera seu centro. E a partir desse centro, você se reconstrói com calma, com disciplina e com uma força que ninguém pode tirar de você. Porque quem aprende a se preservar, deixa de implorar por espaço e passa a ocupar o próprio lugar com autoridade. Lição 2. Volte a comandar sua vida por dentro. Se alguém consegue te chatear com uma palavra, portanto, não é você quem dirige sua vida, é essa pessoa. Se uma única frase é capaz de desestabilizar o seu dia inteiro, então naquele instante você entregou o volante da sua vida para quem falou. E isso é verdade, embora doa aceitar. Aceitar isso é desconfortável, porque significa reconhecer que por alguns momentos você soltou as rédeas do próprio mundo interior. Pense nisso honestamente. Quantas vezes você saiu de casa decidido a ter um bom dia e por causa de uma mensagem atravessada permitiu que as próximas 8 horas fossem contaminadas? Naquele momento, você entregou o seu poder. O estoicismo ensina isso claramente. Não é o que acontece lá fora que te afeta, mas seu julgamento sobre o que acontece. E se você não controlar seu julgamento, outra pessoa fará isso por você. Quem te irrita, te controla. Reflita por um instante sobre essa frase. A pessoa que te irrita controla as suas emoções. Não se trata de reprimir a raiva ou fingir que nada lhe importa. Isso não é força, é acumulação. É como fechar a tampa de uma panela de pressão sem diminuir o fogo. Cedo ou tarde ela explode. A verdadeira disciplina estoica consiste em fazer uma pausa, observar e escolher. Primeiro, pause antes de responder. Observe o que você sente sem deixar que isso te afete negativamente. Depois, observe como um cientista observa um experimento. Estou sentindo raiva. Estou sentindo medo. Nomear a emoção já reduz metade do seu poder. E por último, escolha uma resposta consciente, em vez de uma reação impulsiva. Raiva, medo e insegurança não são inimigos. São sinais. Mas se você não estiver atento a eles, se tornam seus donos. E quando suas emoções te controlam, você perde a clareza mental, você perde o foco, você perde a direção. É como dirigir em alta velocidade com o para-brisa coberto de lama. Você até continua avançando, mas sem enxergar o caminho. Mas existe um princípio que muda tudo. Existe um espaço entre o estímulo e a sua resposta. Nesse espaço vive a sua liberdade. É aí que se constrói o caráter. É aí que se forja a sua temperança. Imagine sua mente como uma fortaleza. Você não pode impedir alguém de bater a porta, mas você pode decidir se quer abri-la. Toda vez que você reage sem pensar, você abaixa a ponte levadiça e deixa o caos entrar. Toda vez que você escolhe a paz interior, você reforça as muralhas e lembra a si mesmo quem está no comando. A sabedoria estoica não exige que você controle o mundo. Pede que você se controle, e quando você recuperar esse domínio interior, algo extraordinário acontece. As provocações perdem a sua força, o ruído externo diminui, e com ele, sua paz de espírito retorna. Você pode continuar ouvindo críticas, mas elas já não encontram abrigo dentro de você. Elas batem, ecoam e vão embora. Pare de depender dos outros. Comece a se concentrar em si mesmo. Proteja sua energia como quem protege um recurso escasso.
Durante essa semana, pratique a pausa da consciência. Use as virtudes nas pequenas situações, no trânsito, numa discussão, numa frustração inesperada. É nesses momentos comuns que o caráter é moldado, porque chegará o dia em que ninguém poderá controlar suas emoções. Nesse dia, você terá recuperado o controle da sua vida. E quando isso acontecer, você não será alguém frio ou distante, será alguém livre. Livre para escolher, livre para responder, livre para viver com lucidez, e a partir daí, tudo começa a mudar. 3. Se torne sua própria fonte de validação. Se você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem, pare agora e perceba o preço que está pagando por isso. Você está vivendo em um tribunal permanente, como se estivesse diante de uma plateia invisível que levanta ou abaixa uma placa de aprovado a cada movimento seu. Cada palavra que você diz, cada decisão que você toma, cada passo que você dá, você submete ao julgamento do mundo, e isso te esgota, te desgasta, te corrói por dentro. É como caminhar carregando um espelho na frente do rosto o tempo inteiro, tentando adivinhar se o reflexo agrada a quem observa. Talvez você se reconheça nisso. Publica algo esperando aceitação. Trabalha buscando reconhecimento. Diz sim quando quer dizer não por medo de decepcionar. Você troca a própria verdade por aplausos temporários. E quanto mais busca validação externa, mais inseguro se sente, porque terceirizou o seu valor para pessoas que mudam de opinião como o vento muda de direção. É como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede sente. A validação externa nunca sacia, apenas cria dependência. O estoicismo ensina um princípio simples e poderoso. Seu valor não depende de opiniões, não é a virtude dos outros que define quem você é, mas a sua própria. É o seu caráter, a coerência entre o que você pensa, diz e faz. Isso é a verdadeira autoestima. Não a que se infla com elogios, mas a que se fortalece no silêncio da disciplina, na clareza mental e no domínio interior. É a confiança de quem cumpre a própria palavra, mesmo quando ninguém está olhando. Preste atenção no que vou te dizer agora. Quando você depende de aprovação externa, você entrega sua liberdade. Mas quando aprende a se validar por dentro, você recupera o leme da própria vida. Não se trata de se tornar frio, indiferente ou não se importar com as pessoas que você ama. Trata-se de fortalecer o seu amor próprio com razão e consciência. Pergunte a si mesmo todos os dias: estou agindo com integridade? Estou sendo fiel aos meus princípios? Se a resposta for sim, mantenha-se firme, mesmo que o mundo não entenda. A sabedoria estoica nos lembra que não controlamos as opiniões dos outros. Controlamos nossas ações e é aí que está o seu poder. Concentre-se em aprimorar seu caráter, pratique a autodisciplina, cumpra suas promessas, inclusive aquelas que ninguém vê. Se você promete acordar cedo e acorda, você fortalece a própria identidade. Se promete estudar e estuda, você constrói respeito interno. Se promete que vai economizar R$100 e vai investir esse mês e investe, você ganha autonomia. Pequenos compromissos honrados são tijolos invisíveis que erguem uma fortaleza interior. Essa é a base de uma verdadeira transformação pessoal. Quando você para de implorar por aprovação, algo muda. Sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. Você deixa de pedir licença para existir. Você não busca mais respeito, você o projeta. Você não implora por amor, você se torna alguém digno de amar e de ser amado. Reflita sobre isso. Torne-se seu próprio ponto de apoio. Seja seu juiz mais justo, não seu carrasco. Seja seu aliado mais leal, não seu sabotador constante. Porque o dia em que sua paz não depender de aplausos, será o dia em que você alcançará um novo nível de liberdade emocional.
e liberdade emocional é o alicerce de uma vida sólida, autêntica e profundamente sua. Lição 4. Comande seu próprio navio. Pare de esperar que o mar se acalme para começar a viver. A vida não vai afastar as tempestades por você. As ondas continuarão batendo, pessoas vão decepcionar, planos podem falhar e haverá dias em que tudo parecerá desmoronar ao mesmo tempo. Mas existe uma verdade que pode transformar sua postura. Você não controla o vento, mas sempre pode ajustar o leme. Muitos reagem à vida culpando a economia, o governo, a família, o passado, o azar. E enquanto apontam para fora, o mundo interior enfraquece. Isso gera ansiedade, procrastinação e a constante sensação de estar à deriva, como um barco solto em mar aberto, girando sem direção. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você sabe o que quer fazer, mas continua adiando. Você sabe o que precisa mudar, mas espera um momento perfeito. E o momento perfeito é uma miragem. Quanto mais você corre atrás dele, mais ele se afasta. O estoicismo ensina responsabilidade radical, não como culpa, não como castigo, mas como poder. A dicotomia do controle é clara. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. As tempestades estão fora do seu controle. Seu caráter está dentro. Suas decisões estão dentro. Sua disciplina está dentro. Ouça isso com calma. Assumir responsabilidade é recuperar a liberdade. Você não escolheu todas as cartas que recebeu, mas escolhe como vai jogá-las. Isso é maturidade. Essa é a verdadeira força interior. Quando você para de reclamar e começa a agir, sua mente se reorganiza, sua energia se alinha, sua direção se torna clara. Assumir o controle significa governar suas emoções antes que elas governem você. Significa escolher a virtude em vez das desculpas, ação em vez de arrependimento, foco em vez de distração e clareza em vez de drama. Trata-se de desenvolver clareza mental mesmo em meio ao caos. É como manter os pés firmes enquanto o chão treme, não porque o tremor parou, mas porque você decidiu não cair. É autodisciplina quando ninguém está olhando. É acordar cedo para treinar quando a cama parece mais confortável. É estudar quando ninguém está cobrando. É manter a palavra dada mesmo quando seria fácil quebrá-la. Imagine sua vida como um navio em alto mar. Se você soltar o leme, qualquer corrente decidirá seu destino. Opiniões alheias, críticas, fracassos momentâneos, tudo isso passa a comandar você. Mas quando você mantém as mãos no leme com consciência e determinação, algo se organiza dentro de você. É como se o caos externo encontrasse uma muralha silenciosa. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é o capitão. A sabedoria estoica não promete mares calmos, ela promete firmeza nas mãos. E quando você cultiva essa firmeza, descobre que a paz de espírito não vem de controlar o mundo, mas de governar a si mesmo. Não mude o vento hoje, mude sua postura diante dele. Assuma o leme, endireite a rota, navegue com propósito, porque no final o destino raramente pertence ao mais favorecido, mas quase sempre ao que manteve as mãos firmes enquanto os outros desistiam. Lição 5. Não abra sua alma para qualquer um. Nem todos merecem saber das suas batalhas internas. Nem todos estão preparados para ouvir a sua verdade. E quando você compartilha sua vulnerabilidade com quem não tem maturidade, você não se liberta, você se expõe. Confiar é um ato nobre, mas confiar sem critério é imprudência. Você está se expondo, talvez já tenha passado por isso. Você confiou em alguém, abriu seu coração, falou sobre seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, e então sentiu que aquela informação foi usada para te julgar, te menosprezar ou até mesmo te magoar. Isso dói. E não porque você seja fraco, mas porque entregou as chaves do seu mundo interior sem avaliar quem estava recebendo.
É como entregar o cofre da sua casa a alguém que você acabou de conhecer e depois se surpreender por encontrar tudo revirado. O estoicismo não pede que você se isole do mundo. Pede que seja prudente. E prudência não é frieza, é inteligência emocional aplicada. Temperança não é indiferença, é equilíbrio, é entender que sua paz de espírito é um território sagrado e não pode ser aberto como praça pública. Ouça com atenção. Vulnerabilidade é um ato de força, mas apenas quando é compartilhada com pessoas de caráter. Algumas pessoas se aproximam por curiosidade, não por compaixão. Perguntam para medir sua fragilidade, escutam para comparar, observam para comentar depois. E na ausência de clareza mental, você pode acabar buscando validação em alguém que não tem estrutura emocional para te sustentar. É como procurar abrigo da chuva em alguém que também está desabrigado. Ser o guardião da sua alma significa praticar autodomínio. Significa não falar por impulso do momento, não desabafar por desespero, não expor suas feridas apenas para aliviar a tensão. Nem toda dor precisa de plateia, nem toda fraqueza precisa de testemunhas. Significa escolher conscientemente. Disciplina emocional também é saber quando ficar em silêncio. É saber esperar. É observar antes de confiar. Imagine seu interior como um jardim. Se você permitir que qualquer pessoa entre, algumas cuidarão das flores, mas outras pisarão no que ainda está crescendo. E num jardim, há sementes que precisam de tempo, não de julgamento. Sua responsabilidade é decidir quem cruza o limiar. A sabedoria estoica ensina que não controlamos as intenções dos outros, mas controlamos o acesso que lhes damos à nossa intimidade. Portas existem por um motivo, muros também, não para afastar o mundo, mas para proteger o que está em construção. Quando você protege sua energia, algo muda dentro de você. Você se torna mais resoluto, mais sereno, mais no controle de si mesmo. Você para de implorar compreensão e começa a exigir respeito. Não se trata de desconfiar de todos, trata-se de escolher bem, cercar-se de pessoas virtuosas, íntegras e respeitosas. Pessoas que não usam sua dor como argumento, pessoas que não transformam sua fraqueza em assunto ou fofoca. Porque quando você para de entregar as chaves da sua alma para qualquer pessoa, você começa a se sentir mais digno dessa força interior. Sua vida se torna mais estável, mais clara e mais profundamente sua. E você finalmente entende. Maturidade emocional não é se fechar, é saber exatamente para quem você se abre. Lição 6. Erga uma defesa que ninguém invade. Pare de tentar controlar aquilo que está além do seu alcance. Essa luta silenciosa é o que está te desgastando. É como tentar segurar o mar com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ele escorre pelos seus dedos. Você não pode controlar a opinião dos outros. Você não pode controlar o futuro. Você não pode controlar todos os resultados. Mas existe um território onde seu poder é absoluto. Sua mente. E ainda assim, a maioria das pessoas vive como se essa fortaleza estivesse abandonada, com os portões escancarados e sem guardas nas muralhas. Permitem que qualquer comentário entre, que qualquer crítica se instale, que qualquer medo faça morada. Então elas se perguntam por que sentem ansiedade, confusão ou insegurança constante. Talvez você também já tenha passado por isso. Queira tranquilidade, mas deixe a porta aberta para o ruído. É como reclamar do frio enquanto mantém as janelas abertas durante a tempestade. O estoicismo afirma isso claramente. Não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa é a chave. Se você aprende a governar seus pensamentos, aprende a governar sua vida. Se você não fizer isso, o mundo fará por você. Preste bastante atenção nisso. Sua mente é sua força. E uma fortaleza não se constrói em um dia.
Ela é erguida pedra por pedra, decisão por decisão todos os dias. Trabalhar a mente é praticar clareza mental. Trata-se de filtrar o que você permite entrar. Comece a analisar os últimos 5 minutos. O que você pensou? Se pergunte com firmeza: esse pensamento me fortaleceu ou me enfraqueceu? Isso me aproximou da minha virtude ou me afastou dela? Vamos levar isso para a vida real. Alguém faz uma crítica injusta ao seu trabalho. O fato é neutro. A interpretação é sua escolha. Você pode transformar isso em combustível para melhorar ou em veneno para duvidar de si mesmo. A diferença não está na crítica, está no seu julgamento. Praticar isso constantemente te desenvolve autocontrole. E autocontrole é liberdade, porque quem domina a própria mente não vive refém das circunstâncias. Imagine uma chama ardendo no vento. Você não pode impedir o vento, mas pode proteger a chama com as mãos, pode cercá-la com pedras, pode impedir que ela se apague. Quanto mais protegida, mais estável ela se torna. É assim que funciona o seu mundo interior. Você não terá controle sobre tempestades externas, mas pode manter seu equilíbrio interno. Tempestades revelam a força da estrutura, não a criam. A sabedoria estoica não promete ausência de problemas, promete firmeza, promete caráter, promete estabilidade que não depende de aplausos nem de circunstâncias favoráveis. Quando você decide se concentrar em seus julgamentos, em suas decisões, em seu propósito, algo muda profundamente, você para de reagir e começa a responder. Você para de dispersar seus pensamentos e começa a se concentrar dentro de si mesmo. E responder é um ato de poder. Reagir é um reflexo automático e é a partir dessa postura que nasce uma verdadeira transformação. Fortaleça seu interior com paciência, com consciência, através da prática diária. Treine sua mente como um atleta treina o corpo, com repetição, disciplina e compromisso, mesmo quando ninguém está vendo. Porque quando sua mente está sólida, ninguém pode tocar na sua essência. Podem discordar de você, podem rejeitar você, podem até tentar diminuir você, mas não conseguem invadir aquilo que você aprendeu a proteger. E é dessa solidez que você constrói uma vida com direção, temperança e verdadeira liberdade interior. Uma liberdade que não depende do mundo se ajustar a você, mas de você permanecer ajustado aos seus próprios princípios. Lição 7. O rancor pesa só em você. O ressentimento é um veneno que você bebe, acreditando que o outro é quem vai adoecer, esperando que outra pessoa sofra, enquanto você continua lembrando o que fizeram com você com a mesma intensidade do primeiro dia. Você não está se protegendo. Você está rebobinando a cena como alguém que assiste ao mesmo filme doloroso todas as noites. Você está reabrindo a ferida e toda vez que revive isso, você entrega novamente as chaves da sua mente ao passado. Talvez alguém tenha te traído, talvez tenham te decepcionado quando você mais precisava, talvez um amigo tenha falhado, um sócio tenha mentido, um familiar tenha sido injusto, um ex-amor tenha partido seu coração e desde então você carrega essa história consigo, como se ela fosse um crachá invisível preso ao peito, definindo quem você é. A dor é real. Ela precisa ser reconhecida, não negada, mas o ressentimento é uma escolha diária. E essa decisão está lhe custando paz de espírito, clareza e energia. É como deixar um aplicativo pesado rodando em segundo plano o dia inteiro, drenando sua bateria sem que você perceba. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que os outros fazem, mas controlamos como interpretamos e respondemos ao que aconteceu. Entre o fato e a reação, existe um espaço, e é nesse espaço que mora sua liberdade. Guardar ressentimento não muda o passado, só envenena o presente. É como carregar uma mochila cheia de pedras, esperando que o outro sinta o peso. Ele segue leve, quem se curva é você.
Muitas vezes a pessoa que te feriu não se importa. Ela não vai voltar para pedir desculpas, reparar o dano ou admitir que poderia ter agido melhor. Escute isto com calma. Perdoar não é justificar. O perdão é libertação. Isso não significa que o que fizeram foi certo. Significa que você decidiu parar de pagar juros emocionais por uma dívida que já venceu. Significa decidir que esse fato não governará mais o seu mundo interior. A verdadeira força interior não está em revidar, mas em recuperar o equilíbrio. Não é sobre provar algo ao outro, é sobre não se deixar definir por ele. É escolher virtude em vez de vingança, temperança em vez de impulso. É responder com consciência quando o instinto pede ataque. O ressentimento aprisiona, distrai, rouba sua concentração e quando você vive preso ao passado, perde a direção no presente. Disciplina emocional consiste em deixar ir aquilo que você não pode mudar e concentrar-se no que depende de você. Seu caráter, suas decisões, seu crescimento. Você não controla a ofensa, mas controla quem se torna depois dela. Imagine que sua vida é um navio ancorado em um porto antigo. A âncora é o ressentimento. Enquanto ela estiver presa ao fundo, você pode acelerar os motores o quanto quiser, não sairá do lugar. Levantar a âncora dói, exige esforço, exige coragem, exige aceitar que o mar está à frente e não atrás. Mas é a única maneira de navegar rumo a algo novo. Deixe o que passou, a traição, a mágoa, a rejeição, a dor de ter confiado e não ter recebido nada em troca. Abrir mão disso não é negar o que você sentiu e sente, é transformar. Toda ferida pode virar força ou prisão, a escolha é sua. Use cada cicatriz como treinamento para o caráter, não como prova permanente de injustiça. Hoje, decida ser leve, decida deixar ir, decida deixar quem te feriu no passado, decida proteger sua paz, porque paz não é ausência de memória, é ausência de prisão emocional. Quando você para de beber o veneno do ressentimento, recupera sua liberdade interior. E dessa liberdade nasce força, clareza e propósito, e uma pessoa livre por dentro é impossível de ser controlada por fora. Lição 8. Baseie sua felicidade no que é interno. Pare de procurar fora aquilo que só pode ser construído dentro de você. Enquanto sua felicidade depender de circunstâncias externas, você viverá em uma montanha-russa emocional constante. Um dia você estará no topo porque tudo deu certo. No outro, estará no chão porque algo não saiu como planejado. Isso não é paz. Isso é dependência emocional disfarçada de esperança. Talvez você já tenha pensado, quando eu tiver mais dinheiro, ficarei tranquilo. Ou, serei feliz quando essa pessoa mudar. Ou ainda, quando tudo estiver resolvido, finalmente poderei viver em paz. Mas esse momento perfeito quase nunca chega. E enquanto ele não chega, você adia o seu bem-estar, como se a felicidade fosse um prêmio que alguém precisasse autorizar. A vida não entrega um certificado dizendo que agora você pode ser feliz. O estoicismo é claro. Você não controla o que acontece, mas controla a forma como interpreta o que acontece. E é nessa interpretação que sua liberdade interior é construída ou destruída. Se você é escravo da comparação, das expectativas irreais e da aprovação externa, sua alegria será frágil como vidro fino. Basta uma crítica para trincar tudo. Mas, se você aprende a controlar seus julgamentos, constrói algo sólido, como uma rocha que permanece firme mesmo quando a maré sobe. Escute isto com atenção. Felicidade não é algo que se encontra, é algo que se constrói, decisão após decisão. Ela se constrói quando você escolhe a virtude em vez do conforto imediato. Quando pratica gratidão em vez de reclamação, quando age com integridade, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa coerência interna é como fortalecer os alicerces de um edifício invisível, ninguém vê, mas sustenta tudo.
O caráter é o verdadeiro alicerce da paz de espírito. Muitos buscam emoções intensas, picos de euforia, reconhecimento constante. Mas emoções intensas são como fogos de artifício, brilham forte, fazem barulho e desaparecem em segundos. O sábio busca estabilidade, busca algo que permaneça quando o aplauso acaba e quando o silêncio chega. A sabedoria estoica não promete euforia constante, promete serenidade firme. E serenidade firme é mais poderosa do que entusiasmo passageiro. Essa serenidade nasce do domínio próprio, da clareza mental e da aceitação da dicotomia do controle. Faça o melhor com aquilo que depende de você, solte com maturidade aquilo que não depende. Imagine sua felicidade como uma casa. Se você a constrói sobre a opinião dos outros, qualquer crítica a derruba. Se a constrói apenas sobre sucesso externo, qualquer fracasso a racha. É como erguer uma casa sobre areia. Basta uma ventania para expor a fragilidade da estrutura. Mas, se você a constrói sobre seus princípios, disciplina e valores, ela se torna resistente. Pode até balançar, mas não desmorona. Todos os dias você tem a oportunidade de assentar um tijolo, um pensamento mais consciente, uma reação mais serena, uma decisão mais alinhada ao seu propósito. Pequenos ajustes diários constroem grandes fortalezas internas. É assim que a vida se transforma, é assim que o mundo interior se fortalece. Concentre-se em si mesmo, controle sua mente, pratique a virtude e você descobrirá que a verdadeira felicidade não faz alarde, ela sustenta. Não é barulho, nem espetáculo. É uma força constante, como uma chama protegida do vento. Ela nasce dentro de você e quando nasce de dentro, ninguém pode arrancar. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por outro ângulo, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigado por assistir.